E aí, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na medida do possível. Bom, hoje eu estou aqui para a gente fazer a correção da avaliação que a gente teve essa semana. Os alunos aí do segundo ano, dos segundos anos do Colégio CTP em Montes Claros, assim como em outras unidades, nós fizemos a nossa prova dia 12. Né? Assim que vocês terminaram a prova, vocês já tiveram acesso ao gabarito, então possivelmente vocês já sabem aí quanto que vocês tiraram, né? E a nota também já está disponível lá no diário para vocês. Mas é sempre bom a gente entender erros e acertos para que eles não possam voltar a acontecer, né? Afinal de contas, nossa preparação aqui visa mais à frente, visa aí os vestibulares de forma geral. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui vocês conseguem ver a prova e a primeira questão que a gente tem aqui é uma questão que fala sobre cladograma. Lembrando que nem sempre a ordem das questões que eu vou trabalhar com vocês foi a ordem que vocês fizeram, né? Porque as questões elas vão pelo positivo 1 embaralhadas. Então, mas vocês vão lembrar aí de cada uma. Então aqui você tem um cladograma mostrando aí uma árvore filogenética de alguns primatas, né? O bugio, o carteles, macaco barrigudo, muriqui, macaco-aranha e assim por diante, né? Então aqui tem o cladograma, tudo bonitinho, mostrando aqui e mostrando também que a gente tem um cladograma aqui de uma forma um pouquinho diferente, porque nós temos algumas linhas inteiras e linhas pontilhadas. Essas linhas pontilhadas são gêneros que já existiram, mas estão extintos, e as linhas inteiriças elas são gêneros que ainda existem, gêneros vivos. Tudo bem? Vamos à pergunta? Então, fala assim, ó. De acordo com o relacionamento filogenético, o grupo formado pelos gêneros Alauota e Cortelis, que são esses dois aqui, ó, que tiveram essa diferenciação aqui há um tempo maior, né? E o grupo formado pelos gêneros Protopithecus e Brachyteles são classificados respectivamente como, tá? Então eu vou analisar esses dois primeiros e depois eu vou analisar o Protopithecus, que nem existe, o Brachyteles e o Protopithecus, isso mesmo, inclusive esse aqui que nem existem mais. Vamos ver quais são as alternativas que aparecem para a gente? Então, se você observar esses dois aqui, eles são grupos monofiléticos. Por quê? Se você pegar na própria apostila suas, a definição de grupo monofilético é o seguinte: conjunto de todas as espécies que apresentam o mesmo ancestral comum. O mesmo ancestral comum, que é o caso desses dois aqui, ó. Então, eles têm o mesmo ancestral, tanto aqui, como aqui também. Tá? Então, esse aqui é um grupo monofilético, molinhagem apenas. Já se você olhar aqui, ó, o Protopithecus e o Brachyteles, eles têm até ancestrais comuns, mas não todos, né? Porque aqui você vai ter um ancestral que deu origem ao Protopithecus e ao Brachyteles, mas esse aqui é só do Brachyteles. Então, eles são classificados como grupos parafiléticos. Na própria apostila sua também do positivo, você vai achar lá, ó, grupo parafilético, o conjunto de espécies que apresentam um ancestral comum, mas que não inclui todos os seus descendentes. Tá? Então, os dois primeiros monofiléticos, os outros dois parafiléticos, resposta letra A, como vocês podem ver aqui. Ok? Espero que tenha acertado. Vamos para a segunda? Bora! Olá! Na segunda, leia o texto a seguir. Pesquisadores alemães descobriram uma nova espécie de lagostim e o batizaram com o nome do ex-analista de sistema Edward Snowden, da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que denunciou um sistema de espionagem global. O Snowden ficou muito conhecido há alguns anos atrás, né? O lagostim foi batizado com o epiteto específico Snowden, porque os pesquisadores creem que o nome conhecido ajude a preservar a espécie, que já figura na lista dos animais ameaçados. A respeito de nomenclatura, assinaram a alternativa incorreta. Então, observe, eu quero a errada. Muita gente se confunde aí, tá? A gente já tem aquela ânsia de procurar a resposta correta. Aqui eu quero a
incorreta. Então, a letra A fala: a primeira letra do nome científico deve ser maiúscula, ok, e a primeira letra do epiteto específico deve ser minúscula, ok, tá certinho, lembre-se. O nome da espécie é gênero e epiteto específico. Primeira maiúscula, segunda minúscula, igual tá aí. B. Considerando que uma única espécie pode receber diversos nomes vulgares, a nomenclatura biológica se torna uma importante ferramenta de comunicação entre cientistas e a sociedade em geral, já que padroniza as informações referentes a indivíduos de uma espécie. Correto. Correto. Foi uma das grandes melhorias que nós tivemos com essas regras taxonômicas, é justamente isso. A nomenclatura biológica ela é a mesma em qualquer lugar do mundo, ao contrário de nomes vulgares que vão variando de país para país, às vezes até dentro do mesmo país a gente tem nomes diferentes. Então a letra B está correta. O C, todo nome científico é composto por duas palavras. A primeira se refere ao gênero da espécie e a segunda ao epiteto, ou nome específico, que é o que caracteriza a espécie em questão. Corretinho, eu tinha acabado de falar sobre isso. E letra D, todo ser vivo deve possuir um nome científico? Sim, todo ser vivo. E a letra E fala lá, ó, a letra E. O nome científico de uma espécie, obrigatoriamente, deve ser composto por 3 elementos. Não são 3, são 2 elementos. Aqui fala gênero, epiteto subespecífico e epiteto específico. Não, são 2. Então, essa que está errada, a letra E, e esse é o nosso gabarito. Tá? Continuando aqui, para a gente não demorar muito, questão número 3 fala: os animais podem ser classificados quanto a presença ou ausência de celoma, estrutura que se caracteriza como. Então, já é uma questão inline para a parte embrionária, que nós estudamos lá no início também. Tá? Então vamos lá. O que é o celoma? Letra A. Abertura que origina as extremidades do sistema digestório do animal. As aberturas, que são aí no caso boca e ânus, elas vão ser originadas pelo blastóporo, não pelo celoma. B. Um dos componentes embrionários fundamentais, pois é o eixo de sustentação do embrião. Também o celoma não tem nada a ver com o eixo de sustentação do embrião. Tá? Letra C. Cavidade embrionária responsável pela formação da cavidade corporal interna. Correto. O que nós trabalhamos na sala de aula? Que o celoma ele é uma cavidade presente no embrião que vai ser importante não porque vai originar qualquer outro tipo de órgão, mas porque vai originar cavidades no corpo do feto ali para o desenvolvimento de órgãos. Né? Então aí, letra C. Tá? A letra D fala que é a cavidade embrionária interna que se comunica com o meio exterior pelo blastóporo. Aí é o arquêntero, que é o intestino primitivo, né? E letra E é a cavidade que origina o tubo digestório no embrião. Mesma coisa, né? O arquêntero. Então, aqui, letra C. Continuando aqui. Número 4, uma questão do Enem. Né? Vamos lá, sobre reprodução. As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-deus, Tenedora aridofolia, possui até 103% de sua dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos. Então a pergunta é: apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesse taxon animal por quê? Então, gente, o louva-a-Deus é um exemplo, a gente tem também a viúva negra e vários outros exemplos aí de canibalismo logo após a cópula. O que acontece? Para todas as espécies, o mais importante é a manutenção da espécie. E para você ter a manutenção da espécie, você precisa de ter o sucesso sexual, né, o sucesso reprodutivo. Então, esse tipo de estratégia, igual o próprio texto fala, apesar de parecer ser uma estratégia que há um problema grave aí para o macho, na verdade é uma estratégia porque esses animais eles não têm garantia de ter alimento. Então o macho ali ele vai ser o primeiro alimento para garantir a reprodução. Então por mais que tenha a morte do macho, se você pensar em termos de espécies, é um sucesso. Né? Porque é um alimento ali, a fêmea vai se alimentar,
vai pôr mais ovos e vai continuar a espécie. Né? Então, na verdade, vai ser a letra B, ó, favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos parentais. Aí você pode pensar assim, professor, mas individual, o macho morre. Mas o fato dele morrer não quer dizer que ele não chegou ao sucesso reprodutivo. Né? Ele vai servir de alimento para que haja o sucesso reprodutivo da espécie. Então, os dois tiveram sucesso reprodutivo aí, mesmo que o macho depois venha morrer. Né? A letra A fala que promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos, não tem nada a ver. A letra C fala impossibilita a transmissão dos genes do macho para a prole. Impossibilita não, porque já teve a fecundação. Não pode acontecer antes, aí impossibilitaria. Mas deixou claro no texto que é depois. Impede a sobrevivência e reprodução futura do macho. Futura, com certeza, impede. Mas a pergunta não passa por aí, né? Está falando esse mecanismo sexual evoluiu por quê? Né? Então, nós temos que pensar aí na resposta. E letra E, reduz a variabilidade entre a população? Não reduz. A variabilidade vai ser mantida porque houve reprodução sexuada, né? Já houve a reprodução. Então, aqui, letra B, Enem de 2013. Tá? Questão número 5, da PUC, mostra aí uma foto nesta da revista Veja. E vamos ler lá o corpo, né? Uma homenagem à série de livros de Harry Potter, escrita pela britânica J.K. Rowling, foi feita no mundo animal. Visitantes do Museu de História Natural de Berlim, na Alemanha, escolheram em votação o nome Ampulex dementor para uma espécie de vespa recém-descoberta. A escolha do nome foi divulgada em um artigo publicado no periódico PLOS ONE. O nome faz referência aos dementadores, guardas de uma prisão de alta segurança, que é o Azkaban, né, para quem gosta dos livros aí, temidos por serem capazes de sugar a alma de suas vítimas com um beijo. O motivo da comparação é o modo como às vezes atacam suas presas. Elas injetam na cabeça de outros insetos substâncias que as transformam em zumbis, para então levá-los ao seu ninho, onde serão devoradas. Na descrição, J.K. Rowling, uma pessoa que tem a alma sugada pelos dementadores se torna uma concha vazia, em estado vegetativo permanente. Então, vamos à pergunta? Considerando o termo Ampulex dementor e seus conhecimentos sobre regras básicas de classificação e nomenclatura, responda. Ampulex é o nome do gênero desse organismo e Dementor seria o nome da espécie? Não. Ampulex realmente é o nome do gênero, tá? Mas a espécie é os dois nomes juntos. O certo seria Ampulex é o nome do gênero e Dementor seria o epiteto ou nome específico, não o nome da espécie. Então a 1 está errada. 2. A nomenclatura utilizada pela revista está grafada de forma incorreta, pois o binômio deveria estar destacado. Sim, você pode lembrar, sempre falamos com vocês, o nome científico tem que estar em destaque, ou em itálico ou grifado. E no caso do texto aí em cima, não tem nenhum dos dois, né? Foi retirado esse destaque. Então, realmente, está certa a número 2. Tá? E 3, a vespa joia, Ampulex compressa, é do mesmo gênero do animal recém-descoberto. Sim, os dois são Ampulex. Mas não é necessariamente da mesma família. Errado. Se é do mesmo gênero, lembra-se, do táxon que ele for igual, tudo que tiver acima vai estar igual. Família está acima de gênero? Tá. Reino, filho, classe, ordem, família, gênero. Então, se eles são do mesmo gênero, serão obrigatoriamente da mesma família. Correta? Então, aí a letra B, somente 2 está correto. Vamos aí para a questão número 6, chegamos aí na metade da prova já, que é uma questão do Pais Unimontes adaptada, né, que mostra aí 4 tipos de ovos diferentes em relação ao vitelo. Tá? Não, a quantidade de vitelo e também sua distribuição são usadas para classificar os diferentes tipos de ovos, segmentação ou clivagens. Né? A imagem faz referência ao assunto abordado. Analise. Então, número 1, a gente tem um ovo oligolécito, tá? Que tem pouca quantidade de vitelo. No 2, você tem o heterolécito. No 3, você tem o telolécito ou megalécito. E no 4, você tem o centrolécito, que é comum em insetos, esse último. Tá?
Bom, para quem não lembra, a quantidade de vitelo vai determinar como que essa célula vai se dividir. Isso é uma célula ovo e ela vai entrar em segmentação, né, em clivagem. Na número 1 e na número 2, a gente vai ter uma clivagem ou segmentação que nós chamamos de holoblástica. Por quê? Porque as células vão se dividir de forma... a célula ovo vai se dividir totalmente. Só que na 1 vai ser uma holoblástica igual e na 2 uma holoblástica desigual. Porque na 1 as células vão se dividir mantendo tamanhos iguais e na 2 elas se dividem, mas como tem muito vitelo um pouco mais na parte de baixo, você vai ter células de tamanhos diferentes. Nos dois de baixo, o 3 e 4, vão ser meroblásticas, que não vai dividir o ovo todo, né, a célula ovo toda. Na primeira, chamado discoidal, por causa desse disco germinativo aqui, ó, que é onde basicamente vai ter a divisão. E aqui, superficial, né, centrolesto. Então, meroblástica superficial. Então, fica, número 1, oligolesto, clivagem holoblástica igual. Aqui, 2, heterolesto, clivagem holoblástica desigual. 3, telolesto ou megalesto, clivagem meroblástica discoidal. E aqui, centrolesto, número 4, né, centrolesto, clivagem meroblástica superficial. Ok? Só fazendo uma pequena revisão aí. E aí eu pede para marcar com a alternativa correta, né? Então fala, em 4, o tipo de segmentação característica é holoblástica total? Não. B, a segmentação característica de 2 é holoblástica desigual? Correto. Né? O 2 aqui, que é comum em anfíbios, por exemplo, né, é uma segmentação holoblástica desigual. Letra B, certinho aí. Tá bom? Como eu já classifiquei todos lá em cima, eu não vou justificar as outras não, porque sempre vai ter um erro fora daquilo que eu falei ali. Então, 7. Mais um aí de taxonomia, da Federal da Bahia. Crassotera rhizóphora, Rhizophyra mangli e Crassotrea brasiliana são nomes científicos de 3 espécies vegetais. Com base nos princípios da nomenclatura biológica, pode-se concluir que há maior grau de parentesco entre Crassotera rhizoptera e Crassotera brasiliana que entre Crassotera rhizoptera e Rhizophyra mangli. Gente, aí vocês têm que observar o quê? Né? A questão te traz o nome da espécie e pelo nome da espécie você adivinha qual é o gênero. Então, se você pegar o primeiro nome e o terceiro, eles são do mesmo gênero. Óbvio que eles estão mais próximos do que qualquer um deles com o Rhizophyra, que é um outro gênero diferente. Aí não tem nenhuma espécie que se repete, mas o primeiro e o terceiro nome são do mesmo gênero, então está correto. A letra A está correta. Né? B. A maior grau de parentesco entre Crassotera rhizophyra e Rhizophyra mangli que entre Crassotera rhizophyra? Não. Né? Às vezes, o aluno erra aqui. Ele observa, tem Rhizophyra num, Rhizophyra no outro. Crassotera em um, Crassotera no outro. Mas não é só analisar o nome em si. É analisar o que significa esse nome. Crassotera aí, no primeiro é gênero e Rhizophyra nome específico. No segundo, Rhizophyra passa a ser gênero. Apesar do nome serem iguais, aqui eles estão totalmente diferentes. São gêneros diferentes. Então é isso que você tem que se atentar. Tudo bem? Todas as outras alternativas também vão ter alguma coisa que descaracterize e deixe errado. Olha lá, ó. C. Entre Crassotera brasiliana e Rhizophyra mangli se evidencia uma relação de parentesco em nível de ordem. Oxe, mas eles não são nem do mesmo gênero, né? Não dá para saber se eles são da mesma ordem, não tem essa informação. Né? Entre Crassotera rhizophyra e Rhizophyra mangli se evidencia uma relação de parentesco em nível de gênero? Não. Um gênero é Crassotera, outro é Rhizophyra. E letra E, Crassotera brasiliana e Crassotera rhizophyra são aparentadas, ainda que pertençam a famílias diferentes. Eu também não sei se elas pertencem à mesma família ou a famílias iguais. Né? Aqui, ó, Crassotera brasiliana e Crassotera rhizophyra são aparentadas, ainda que pertençam a famílias diferentes. O que acontece? Se elas são do mesmo gênero, obrigatoriamente elas são da mesma família. Então, se obrigatoriamente elas são da mesma família, eu não posso falar que são de famílias diferentes. Porque apesar da família não ter sido colocada aí, dá para você perceber isso. Tudo bem?
Então vamos continuar aí e passar para a próxima questão, que é a questão 8. Então na questão 8 nós temos um desenho aí, né, de um embrião. Temos um desenho aí de um embrião. E se alguém tiver aí uma curiosidade, tem uma foto muito parecida com essa aí na apostila, na página 25, né, mostrando aí. Então, nós temos aí 4 anexos embrionários que são apontados aí sem ser colocados os nomes. Mas aí, esse número 4 é o saco vitelino, tá? Que é onde você tem aqui o armazenamento de nutrientes. Tá? O número 3 aí é o alantoide. Lembrando que o alantoide geralmente ele está associado aí com armazenamento de excreções. Mobiliza também parte de cálcio presente no ovo, mas geralmente excreções. O 2 a gente tem o amnion, né, que produz o líquido amniótico. E o 1 a gente tem o córion. O córion ele vai estar envolvendo ali, né, todo o embrião e todos os anexos. E geralmente ele tem uma função de proteção e de respiração, né, de trocas gasosas. Mas vamos ver lá o que a questão fala, né? Considerando a estrutura embrionária anexa, é correto. Letra A. A estrutura 1, que seria o córion, tem função principal de promover trocas gasosas entre o embrião e o ambiente. Correto. Correto. É bem essa a função do córion também, associada à proteção, mas está certinho. Na B, fala que a estrutura 1 é a primeira membrana extraembrionária a ser formada. Na verdade, não, gente. A primeira é o saco vitelino, tá? C. A estrutura 2 é o amnion. É um líquido protetor do embrião contra desidratação. Olha, o amnion é uma membrana, ele produz um líquido, ele não é um líquido, tá? D. A estrutura 3 não participa de trocas gasosas. A estrutura 3, se você voltar aqui, você pode ver que é o alantoide, realmente ela não participa. Como é que é? Cadê? A estrutura 3 não participa de trocas gasosas entre o embrião e o ambiente. A estrutura 3, se a gente voltar aqui, é o alantoide e ele pode participar, tá? Tá falando que não, mas ele até pode ajudar em trocas gasosas. E 4, a estrutura 4 protege o embrião contra choques mecânicos. A estrutura 4 é aqui, ó, o saco vitelino. E não é a função dele, tá? Não é a função dele proteger o embrião contra choques mecânicos. Então, aqui, a resposta, letra A. Ok? 9. Em relação às regras de nomenclatura zoológica, a alternativa incorreta é: o nome do subgênero, quando citado na espécie, deve ser colocado entre parênteses entre os nomes genérico e específico. Está correto, é isso mesmo. O subgênero sempre tem letra maiúscula e entre parênteses, tá? B. A nomenclatura das subespécies é trinominal. Sim, tanto a subespécie quanto subgênero também. Letra C. Todos os nomes taxonômicos devem ser latinizados, e devem mesmo, né? O latim é uma língua morta, não tem variação, então por isso ela foi escolhida para ser usada. D. O nome da família nos animais é formado acrescentando-se ao radical o gênero de desinência idae, tá? E nos animais está certo, é idae mesmo, nas plantas seria ceae, mas está correto. E a letra E, a nomenclatura da espécie é latina e binominal. A primeira representando o nome da espécie, a segunda representando o nome de gênero, tá tudo trocado aí, né? A primeira é gênero e a segunda é nome específico, não nome da espécie, é um nome específico. Tá? Então, essa está errada aí, é a letra E que nós temos que marcar. Chegamos à questão número 10, que é mais uma questão de cladograma, né? Que fala aí a afirmação, os humanos descendem dos chimpanzés, é contrário pelo cladograma apresentado abaixo. Eu já falei com vocês em outras oportunidades, o humano ele não descende dos chimpanzés. Ele tem ancestral em comum. E a gente pode ver isso aqui, ó. Gibões, gorilas, chimpanzés e humanos, todos eles têm o mesmo
ancestral, correto? Mas um descende do outro não, eles são linhas diferentes. Então, aqui é para marcar qual é a correta, né? Que justifica essa afirmação. Letra A, os chimpanzés são menos evoluídos que os humanos? Não, não são menos evoluídos. Tá? Eles apareceram primeiro, mas ele tem a linha evolutiva dele. Tá? Os gorilas, os chimpanzés e os humanos descendem sequencialmente do gibão? Não, não. O gibão, ó, você tem um indivíduo aqui que deu origem a todos eles, né? Mas não é o gibão que a gente vem, não. Tem um ancestral comum com os gibões? Gorilas, chimpanzés e humanos têm ancestral comum com o gibão? Tem. Mas descende do gibão? Não. Se os gibões, gorilas e chimpanzés descendem da linha evolutiva dos humanos, eles não descendem, né? Eles estão na linha evolutiva, mas não descendem, não. Seria o contrário, os seres humanos que descendem da linha evolutiva deles, que os humanos surgiram depois, né? D. Os humanos e chimpanzés descendem de um ancestral comum exclusivo? Correto. Aqui, ó, esse ancestral que está nesse ponto aqui, ó, ele é exclusivo de chimpanzés e de humanos, em relação aos outros dois. Correto? E letra E. Os chimpanzés são mais aparentados aos gorilas que aos humanos? Não, os chimpanzés são mais apresentados aos humanos. Afinal de contas, eles têm um ancestral em comum. Correto? Então, aqui no caso, letra D. Vamos para a número 11. Então, a número 11 aí, uma questão de embriologia, né? Da PUC do Rio Grande do Sul, tá lá. Durante o desenvolvimento dos animais, um processo morfogênico chamado de gastrulação origina os tecidos embrionários, coletivamente chamados de folhetos embrionários, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Com base nessa afirmação, ou nessa afirmativa, relacione os folhetos embrionários com alguns de seus derivados em vertebrados adultos. Então aqui a gente tem que pegar os tecidos embrionários e fazer uma correlação com quais tecidos adultos, né, quais órgãos adultos cada um deles gera. Então tem sempre uma regrinha que eu falo para todos os meus alunos, o seguinte, ó, a ectoderme, ela basicamente vai criar duas coisas, que é o quê? Sistema nervoso. Tudo que basicamente for do sistema nervoso é de origem ectodérmica e de revestimento também. Então aqui, ó, você tem ectodérmica, que é o número 1, e tem aqui ó, o sistema nervoso e glândula hipófise. Né? A glândula hipófise está relacionada aí também ao sistema nervoso, né? E é ela que origina. Então aqui você já pode colocar o número 1 aqui, ó. Se você só sabe só isso, você já fica só entre a letra D e a letra E, que no terceiro ponto aqui ó, tem o 1. Tá vendo? Bom, sistema esquelético e sistema motor, né, que são músculos, cartilagens, ossos, tudo isso é função da mesoderme. Então no primeiro ponto teria 3. Fígado, que são esses órgãos internos, fígado, pâncreas, sistema respiratório, tubo de epitélio de revestimento, tubo digestório, tudo isso é a endoderme, número 2. Depois, sistema nervoso e glândula hipófise, número 1, ectoderme. E pâncreas e glândula tireoide, número 2 também, endoderme. Esses órgãos internos, tudo a endoderme, tá? Então ficaria 3, 2, 1 e 2, que é a letra E. E aí chegamos finalmente na 12, que é a nossa última questão, que é uma questão de célula-tronco, né? Sabemos que as células-troncos apresentam capacidade de autorrenovação e de diferenciação em diversas categorias funcionais de células. Elas podem ser programadas para desenvolver funções específicas, uma vez que encontram em um estágio em que ainda não estão totalmente especializadas. Há algum tempo, as pessoas escutam e leem notícias sobre o imenso potencial das células-tronco para o tratamento de diversas doenças. A expectativa criada gera ansiedade e, às vezes, frustração. Diante disso, pode-se afirmar que... Então, olha para você tem um desenho aí mostrando, né? A célula-tronco, gente, é aquela célula indiferenciada. Né? Aquela célula que não decidiu o que vai ser. Onde você encontra a célula-tronco? Bom, você tem 3 tipos de célula-tronco. Você tem a célula-tronco embrionária totipotente, célula-tronco embrionária pluripotente e célula-tronco adulta. A célula-tronco totipotente, que é vamos falar assim, a que pode originar mais coisas, inclusive até anexos embrionários, você encontra ali até a fase de mórula, bem no início do desenvolvimento. Depois disso, quando chega na fase de blástula, blastocisto, você tem a célula-tronco pluripotente. Qual que é a diferença delas? A célula-tronco pluripotente, a embrionária pluripotente,
ela pode originar qualquer célula do seu organismo, mas não pode originar anexos embrionários, que a célula totipotente pode. É a que é mais usada, tá? A pluripotente. E depois essas células elas vão se diferenciando, elas vão se especializando, e aí o que vai acontecendo? Ela vai perdendo a capacidade dela até a gente chegar até as células troncos adultas, que são aquelas células específicas de alguns órgãos. Por exemplo, a gente tem a célula tronco hematopoética. Né? Essa célula tronco adulta hematopoética, ela pode originar qualquer célula do sangue. Esse hemo aí vem de sangue. Tá? Mas não pode originar, por exemplo, o neurônio. Tá? Então elas começam a ficar mais específicas. Então a pergunta é, as células tronco hematopoética... A pergunta não, a letra A aqui. A pergunta já está aqui atrás, ó. Diante disso, pode-se afirmar que a célula tronco hematopoética, tecido específica, que é aquela célula tronco adulta já, produzindo um tecido ósseo, pode se transformar em células cartilaginosas? A célula tronco hematopoética, tecido específica, elas não são produzidas no tecido ósseo. Elas são produzidas na medula óssea vermelha. Medula óssea é uma coisa, tecido ósseo é outra. Né? Então aí não pode originar células cartilaginosas não. Tá? Células do sangue, sim. Qualquer célula do sangue, de defesa, plaqueta, pode, mas de cartilagem não. B. As células tronco do tecido específico existem em diferentes tecidos ou órgãos, como cérebro e coração, e têm características pluripotentes. As células tronco de tecidos específicas, elas podem existir em vários órgãos mesmos, mas elas não têm características pluripotentes não. E que no caso aqui seria a característica dessa aqui, né? Célula tronco pluripotente. Ela não consegue originar qualquer uma não, ela consegue originar só a daqueles tecidos ali específicos. C. As células tronco embrionárias são obtidas de blastóporos. Não, gente, não é de blastóporo, não. Blastóporo é uma passagem, né? É do blastocistos, não do blastóforo. Então tá errado. D. As células tronco pluripotente induzidas reprogramam células adultas de vários tecidos, fazendo com que tornem ao estado tecido específico. Não. O que é a célula tronco induzida? Você vai pegar uma célula adulta mesmo, uma célula da pele, e fazer ela voltar, programar ela geneticamente, fazer ela voltar a ser indiferenciada como uma célula da blástula, né? Não uma célula do estado tecido específico. Então tá errado. Ela volta a ser uma célula da blástula, ela volta a ser pluripotente, tá? E letra E, a célula tronco hematopoética já são utilizadas há décadas em transplante de medula óssea para tratamento de algumas doenças do sangue. Correto. Né, que inclusive é trabalhado isso na apostila, até aqui na própria questão já fala um pouco sobre isso, então aqui nós temos a letra E, beleza? Galera, espero que possa ter tirado as dúvidas de vocês aí, continue estudando, continue mandando as perguntas pra gente, e a gente aí vai acertando os ponteiros, também agora com as aulas que nós estamos tendo no CTPM, aí toda semana, através do Google Meet, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima, meus queridos.